Vamos continuar o módulo 6. Agora vamos ver o 6.4, que é diagrama de matriz. O diagrama em matriz é utilizado para mostrar a relação entre resultados e causas, ou entre objetivos e métodos, quando cada um deles consiste de dois ou mais elementos ou fatores. Os resultados e causas, ou objetivos e métodos, são arranjados em uma grade de linhas e colunas. Identificação de relação entre dois elementos ou fatores, onde ocorre interseção das linhas com colunas, esclarece o problema e ajuda a encontrar medidas para resolvê-lo. Então, o diagrama de matriz, como o próprio nome diz, ele vai trabalhar com situações também bastante complexas, né? Ele mostra resultados de causas e efeitos de um problema. Ele mostra objetivos e métodos entre uma outra situação que esteja se buscando, e mostra de forma consistente a relação entre dois ou mais elementos, entre dois ou mais fatores. O diagrama de matriz, como nós conhecemos bem todas as matrizes, né, todos os sistemas que você utiliza matriz, ela é relativamente complexa, mas ela mostra a relação entre situações de alta complexidade e que possibilita você encontrar respostas através da interseção que ocorre nessas relações. O que ele identifica aqui, olha. A identificação de relação entre os dois elementos ou fatores, onde ocorre a interseção das linhas com colunas, esclarece o problema e ajuda a encontrar as medidas de solução, as medidas para resolvê-lo, as decisões a serem tomadas. Uma matriz ajuda a visualizar o problema como um todo. É visualmente fácil identificar se o problema é localizado, símbolos aparecem isoladamente, ou mais abrangente, símbolos aparecem em linhas ou colunas, né? Então, quando esses símbolos aparecem de forma isolada, nós vamos concluir e vamos perceber que o problema ali ele é isolado. Quando eles aparecem em interseção, aí nós vamos perceber que existe relação entre eles. O objetivo: cruzamento entre dois conjuntos de fatores relacionados a objetivos diferentes. Identificar o grau de relação entre dois ou mais grupos de fatores, né? Por isso que é uma matriz. E aqui nós mostramos, né? Temos alguns exemplos, temos um exemplo aqui do diagrama de matriz, tá? Nós temos três diagramas, né? Onde nós vamos ter aqui relações, né? Vamos de A a 7. A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos ver aqui B a 6. B a 6. E vamos observar as relações existentes entre elas, né? Entre elas. E cada um desses símbolos, né? Cada um desses símbolos, eles vão mostrar se há uma relação forte, direta, ou se há um isolamento entre daquele fator, né, que nós estamos analisando. Ele fala o seguinte: os fatores do primeiro conjunto são colocados nas linhas de matriz, né? Então temos os símbolos, continuamos aqui, né? Aí observamos desse segundo ponto, onde nós vamos traçar a linha, e aqui no final nós vamos encontrar como que esses símbolos eles vão se caracterizar. E eles vão, e é pela cor ou o tipo do símbolo, né, que vai estabelecer se a relação é forte ou se a relação é fraca. Esse símbolo aqui mostra que há uma relação forte. Esse daqui, uma relação média, e esse aqui, uma relação fraca, né? Esse diagrama aqui ele é em espanhol, mas nós conseguimos entender. Ele fala características da qualidade. Vamos estar aqui, característica A, B, C,
I e M, né? E aqui embaixo nós vamos ter requerimentos de cliente. Requerimento A, requerimento B, requerimento C. Isso aqui foi um problema que foi analisado. Esse aqui nós mostramos, né, que de acordo com os símbolos, você vai selecionar e você vai dizer que se a relação é forte ou fraca e assim por diante. Daí você escolhe também quais os símbolos que você vai utilizar. E quando ele é isolado. Essa situação aqui nós estamos vendo que é uma situação bastante isolada, né? Aqui, nesse ponto aqui, nós vamos observar relação forte. O requerimento de A com a característica A. O requerimento do cliente, né, A com a característica B. Requerimento B é forte na característica A, mas é fraco na característica C. E é médio na característica M. Ou seja, a partir dessas identificações aqui, nós vamos encontrar, né, no diagrama de matriz o que nós podemos, o que precisamos fazer, que tipo de decisão precisamos tomar. Ele fala que os fatores do segundo conjunto são colocados nas colunas da matriz, né? Os fatores do segundo conjunto são colocados na segunda coluna. Depois nós vamos colocar, vamos, por exemplo, colocar lá no material que faltou aqui, uma explicação melhor daquele diagrama e um diagrama de matriz mais fechadinho, tá bom? Ele vai ficar lá no material, mas ele acabou sendo apagado daqui. Mas não compromete, porque o que nós temos que observar é que quando nós falamos de diagrama de matriz, nós vamos estabelecer relação, né, entre os diversos momentos, atividades e etapas. Nós vamos observar o grau de relação existente e a partir dali nós vamos ser orientados a que tipo de decisão tomar, tá bom? Como construir o diagrama de matriz? Ele vai seguir mais ou menos a mesma regra dos outros, né? Se vocês observam que a nova ferramenta, ela traz uma orientação maior para o gerenciamento, mas ela segue dando interpretações qualitativas à matriz. Crie o formato. Desenhe as linhas horizontais e verticais. Identifique as linhas e colunas, exemplos, fenômenos, causas e processos. O que nós estamos analisando, se é um fenômeno, se é um problema, se são as causas ou um determinado processo. Então nós vamos primeiro criar o formato. Depois classifique os fenômenos. Organize os problemas de acordo com o assunto e a que estão relacionados. A linha com os fenômenos pode ser preenchida de acordo com a seriedade e frequência de ocorrência dos fenômenos ou eventos. Depois, classifica as causas. Organize as causas que estão relacionadas ao problema. Escreva na coluna causas. Liste os processos. Preencha a coluna processos com os processos ou procedimentos que estão relacionados ao problema. Quando eu colocar lá no material escrito um exemplo mais claro, mais fácil para entender, tá? Mas vamos ficar aqui com esses conceitos que eles são importantes, que é como nós vamos montar essa matriz. Discuta a relação entre o fenômeno e suas causas. Faça uma marca para indicar o grau de relação entre o fenômeno e a causa da interseção da coluna ao fenômeno com a linha correspondente à causa. Discuta a relação entre a causa e o processo, onde as linhas interceptam com as colunas. Coloque uma marca indicando o grau de relação e avalie a importância das relações, atribuindo pontos ou valores relativos aos símbolos, como apresentado no modelo acima, né? Então, nós vimos aqui nesse modelo como ele, a forma, né, nós escolhemos aqui símbolos, né, para identificar o grau de importância de cada uma delas. Nós estabelecemos aqui a relação existente, né, entre os fatores, né? Nós temos aqui duas colunas, né? São duas colunas, e ali nós vamos ver a interligação entre elas.
A1, A1, A1 com B5. Se formos considerar aqui, né, seria a relação aqui fraca e uma relação aqui média, né, uma relação aqui média. Aqui ele só colocou só esses dois tipos de relação. Depois, né, feita essa tabela, né, nós vamos poder partir para a última etapa, que é a etapa desse fechamento, tá bom? Então, essa relação, o diagrama de matriz, ele segue a mesma lógica das outras que nós vimos até agora. Não tem grandes dificuldades ou grandes diferenças. Ele vai estabelecer a relação. Durante o curso nós vamos anexando também outros exemplos, outras aplicações. Esse é o material inicial que nós apresentamos, mas o objetivo é ao passo que forem surgindo, né, coisas novas, forem surgindo exemplos novos, nós vamos disponibilizando aqui para cada vez que você acessar, ter coisas novas que vai te ajudar. A quinta é a matriz de priorização, né? A matriz de priorização quantifica e organiza os dados de um diagrama em matriz de modo que a informação seja de fácil visualização. O próprio nome diz priorização. Então, ela vai organizar os dados de forma que seja de fácil acesso e de fácil compreensão. As relações existentes entre os elementos mostrados no diagrama em matriz são quantificados pela obtenção de dados numéricos para a interseção das células. Então, apura-se os dados, né? E depois nós vamos aqui identificar eles aqui dentro do diagrama. Das 7 novas ferramentas da qualidade, este é o único instrumento que utiliza análise numérica. As outras são todas qualitativas. Entretanto, os resultados também são apresentados de forma de um diagrama. Uma das principais técnicas que o método utiliza é conhecida como análise do componente principal, ou seja, uma das técnicas de análise multivariada, base teórica. Então, o diagrama de priorização, entre os sets, ele é o único que usa de análise numérica, né? E ele utiliza, né, um método conhecido como análise do componente principal. A matriz de análise dos dados foi incluída como uma das 7 novas ferramentas para que os gerentes e os funcionários se familiarizem com as técnicas de análise multivariada, né? São aquelas as análises que elas vão depender de uma série de situações e de variáveis que precisam ser consideradas para se chegar ao resultado que se pretende. O objetivo é estabelecer uma ordem numérica de prioridade para as possíveis soluções, tarefas ou questões, segundo os critérios pré-estabelecidos. Então, primeira coisa, quando você cria a matriz, é preciso estabelecer os critérios que se tem que alcançar. Então, por isso que lá atrás, quando nós vimos, quando você monta uma equipe, a equipe ela tem que ser multidisciplinar e interdepartamental, é exatamente para que fique todas as informações ali disponíveis e elas sejam utilizadas de forma correta. Como construir a matriz de priorização? Construir a matriz de opções. Listar as opções nas linhas, numerando-as na sequência. Opção 1, 2, 3, 4 até 6. Então essas foram as opções encontradas ou as etapas, né? Tarefas que se querem analisar. As colunas correspondem às mesmas opções, na mesma ordem, pois elas serão comparadas entre si. Então, colunas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Estabelecer as relações de causa e efeito entre os itens. Né? Estabelecer a relação de causas e efeitos. Então, traçamos aqui uma linha e vamos estabelecer a relação de causas e efeitos entre elas. Opção 1 vai da 2 a 3. Vem para 2, a opção 2 tem a 1 vindo para 2 e aqui a 3 indo para 2, estabelecemos essa relação. Tá? Eliminar as interseções da diagonal principal da matriz. Nas demais interseções,
identificar a relação causa e efeito entre elas e colocar setas apontando para os efeitos identificados, como nós fizemos aqui, ó. 3 vai para 2, a 2 é para ela mesma, vem da 1 para 2, a opção 1 está relacionada com a 2. Para estabelecer a intensidade das relações, tá? Para estabelecer a intensidade das relações, analisar a intensidade da relação causa e efeito de cada uma das interseções, classificar de acordo com a seguinte escala. Nós temos um círculo aqui mais claro, que é uma relação forte, vamos dar 9 para ele. Temos um símbolo, outro símbolo aqui, bem escuro, relação neutra, vamos dar 3 para ele. E temos aqui o triângulo, que é uma relação fraca, que é 1. Né? A partir daí, nós vamos identificando dentro do diagrama de matriz, né? E observando as relações existentes entre cada uma e daí chegamos às decisões que precisam de ser tomadas, tá? Então essa relação forte aqui, né, que é um critério, esse aqui é o segundo, né? O primeiro aqui ele identificou dentro do quadro as opções, né? E ali você buscou a relação, as opções e as relações, e aí colocou a relação entre elas. Essa outra forma de você realizar aqui é você colocar peso, forte, neutra e fraca. Assim como nós fizemos aqui vamos ver qual foi, não foi daqui, não foi aqui não, foi lá, não foi aqui não, desse daqui que eu ia mostrar, né, das outras ferramentas que nós utilizamos lá atrás, nós colocamos peso, mas aí tá lá no outro módulo, ele não está aqui, no módulo anterior, onde você vai observar os pesos que são colocados e são utilizados, né? Então não é aqui nesse módulo que nós temos isso para apresentar. Depois, calcular para cada item por linha, total de setas por causa, total de setas de efeitos, total intensidade total das causas, intensidade total dos efeitos, total geral das setas e total intensidade global. Quando nós fizemos aqui, ó, quando nós vamos calcular, fazer esses cálculos aqui, nós vamos ver qual que tem maior frequência e a partir dela nós vamos observar onde nós precisamos de tomar decisões, ou seja, analisar a matriz e estabelecer prioridade, né? Então, nós precisamos aqui de ver essas quantidades aqui, como elas se manifestaram e aí tomar as decisões que precisam de ser tomadas. Mesma coisa que nós estamos falando, pouco a pouco, essa parte aqui do curso, ele traz a base teórica, como tudo que nós vimos para trás, mas nós vamos colocando no curso planilhas separadas, né, vídeos separados para serem vistos e aí poder ver na prática como nós podemos aplicar. Isso aí nós vamos fazendo gradativo. Não tem como nós colocarmos tudo aqui no curso, ele ficaria muito grande e muito dispendioso, aí não valeria, não seria viável, né? 6.6 é o diagrama de flechas, que é a sexta das novas ferramentas da qualidade. É uma forma de representação do fluxo de atividades ou tarefas de um projeto, através de flechas, para a qual a rede obtida, ou grafo, né, apresenta as consequências das tarefas e suas interdependências. O gráfico de flechas também ele vai trazer a mesma lógica, onde verificar a interdependência entre as diversas atividades. Todos eles mostram isso, porque todos eles têm por objetivo
orientar o gerenciamento, tanto para gerentes executivos como para os colaboradores, assim como os caminhos críticos e as folgas existentes. É aplicada para estruturar o fluxo e a interdependência das atividades que compõem o projeto. Então, o diagrama de flechas, ele traz, né, ele traz também uma forma para se estabelecer, entender e compreender muito bem como que os processos estão se comunicando entre si. As etapas do processo, como que elas estão se comunicando entre si. As flechas ou setas podem se alocar a duração e os recursos necessários. A rede gerada para análises diversas, normalmente relacionadas às dimensões tempo e recursos produtivos. É também conhecida como diagrama de rede de atividades, tendo semelhança com o diagrama PERT.com. Esta ferramenta oferece as seguintes vantagens sobre os gráficos de Gantt, frequentemente utilizados para programações diárias, né? Então você vê que esse diagrama ele estabelece grandes relações e se mostra mais vantajosos com aplicações de outros métodos já muito utilizados na gestão. Facilita a determinação do efeito que a redução em uma operação teria sobre operações relacionadas e sobre toda a programação. Facilita a determinação das operações que podem ser executadas em paralelo e quais operações precisariam ser aceleradas para encurtar a programação. Esclarece quais as operações devem ser geradas mais rigorosamente para o atendimento do prazo de entrega. E aí ele continua, né? O gráfico permite que sejam feitas revisões apropriadas ao plano sem rompimento de toda a programação, se uma operação está inevitavelmente atrasada ou se as operações adicionais se tornem necessárias. O objetivo do diagrama de flechas é planejar o cronograma mais proveniente para a execução de um trabalho em situações não complexas e rotineiras e permitir também o seu acompanhamento para garantir a sua execução no tempo previsto. Tá? Então, o diagrama de flechas, ele traz comparações extraordinárias com métodos já utilizados, ele fornece informações extraordinárias para a tomada de decisão para os gerenciamentos e também para a execução das tarefas dos colaboradores. Como construir um diagrama de flechas? Liste as operações necessárias, seja ela de que natureza for. Faça os cartões de operação. Escreva cada operação em um único cartão. Organize os cartões de operação. Aí você lembra que todas as novas ferramentas, elas seguem mais ou menos a mesma lógica de você organizar estruturadamente. Arrume os cartões de acordo com as relações entre operações procedentes e subsequentes. Elimine os cartões desnecessários ou redundantes. Aí, lá do brainstorm, né? Que todos eles vão ser feito o brainstorm, mesmo que ele não seja utilizado como técnica. Se houver omissão, escreva um cartão e junte-o aos demais. Determine a posição dos cartões de operação. Aloque a série de cartões de operação que contém a maior quantidade de cartões no centro, deixando espaço entre os cartões para desenhar os nós, pontos de conexão. As séries de operações que podem ser exercidas em paralelo podem ser colocadas acima ou abaixo da série central. Né? Depois, construa o diagrama de flechas. Uma vez definidas as posições dos cartões, coloque-os. Coloque-os na posição que foi definida. Desenhe flechas ligando os nós. Utilize operações fictícias, se necessário. Escreva nos nós o número de operações, 1, 2, 3, 4, 5, na sequência em que estão efetuados. Determine a quantidade de tempo requerida. Escreva sobre a flecha requerente a cada operação a quantidade de tempo requerido para completar
cada operação, né? E um exemplo de diagrama de flecha é esse aqui, ó, né? Relativamente simples, né? Você vê que nós estamos... tem um ponto inicial e ele vai em sequência. Você observe que ele vai em sequência para chegar aonde se quer que é a solução do problema. Cada cartão desse representa uma etapa, uma atividade, uma tarefa, e nós vamos chegar aqui ao final. E nós vamos poder observar aqui pelo meio, né, o que se fazer e que decisão tomar. Ele fala onde a setinha indica operação, né, indica a operação. O círculozinho com o número no interior indica a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. A setinha tracejada, que é essa daqui, ó, ela indica a relação sequencial pela combinação dos tempos relativos de operações paralelas, né? Então, esse é o diagrama de flecha, que também, como nós falamos, vamos colocar planilhas adicionais na sequência, né, que não vão estar diretamente ligadas ao vídeo, né? E essas planilhas, elas vão também, você vai poder baixar e colocar no para os seus estudos e utilizar no seu ambiente, na sua empresa, etc. E o último é o diagrama do processo decisório. O diagrama do processo decisório, ou PDPC, é uma ferramenta que ajuda a determinar quais processos a serem utilizados para se obter os resultados desejados, através da variação do progresso dos eventos e dos vários efeitos / resultados. Então, esse diagrama é que vai organizar os processos decisórios e vai orientar o processo decisório. A implementação de planos nem sempre acontece como previsto. Quando os problemas, técnicos ou não, aparecem, as soluções não são frequentemente evidentes. O diagrama PDPC, como resposta a este tipo de situação, antecipa possíveis efeitos / resultados e prepara medidas de contingências que vão dirigir as melhores soluções, através da antecipação dos resultados / efeitos potenciais. Esta ferramenta possibilita ajustar os processos do decorrer de sua vigência. Então, ele vai orientar, né? Ele vai orientar e criar as condições para que a partir da identificação dos eventos mais evidentes, os eventos mais possíveis, antecipa-se, né, as decisões, e aí evita-se problemas. Se um evento não previsto ocorrer, então é necessário reescrever o diagrama PDPC imediatamente, de modo que as medidas contingenciais possam ser adotadas, né? O diagrama PDPC deve ser utilizado quando a atividade a ser implantada, a atividade a ser planejada é uma novidade, ou seja, é uma atividade nova que está sendo feita. Esse diagrama ele ajuda muito nisso. O plano é suficientemente complexo, os riscos de falhas são altos, a eficiência da implementação é crítica, as incertezas são grandes. Então, quando ele estiver dentro dessas categorias aqui, esse diagrama, o PDPC, ele tem grande utilidade, né? Ele dá a resposta. Como construir o diagrama PDPC? O diagrama PDPC pode se assemelhar ao diagrama de árvore ou ao diagrama de flechas, dependendo do problema ou atividade a ser abordada. O que nós observamos? Para todos os problemas, você pode usar todas as ferramentas. Não necessariamente você vai usar todas, mas você pode usar aquela que melhor vai se adequar àquela realidade que você precisa. Alguns passos básicos devem ser considerados na aplicação da ferramenta. Primeiro, formar um grupo adequado. A identificação dos possíveis eventos da construção do PDPC requer um profundo conhecimento do sistema em questão e suas falhas. Portanto,
O grupo escolhido para a elaboração do diagrama deve contar com dois tipos de participantes: aqueles que têm uma visão global do processo e os especialistas. Então, são dois grupos aqui que são importantes. Aquele que consegue enxergar o todo, o conjunto da organização do processo, ou aquele que é especialista no assunto que está sendo analisado. Determinar o fluxo básico de atividades corresponde à construção do esqueleto do diagrama. Pode ser uma sequência linear ou razoavelmente amplo para que os participantes não se percam em detalhes. Escolher o tipo de diagrama que vai utilizar, ou seja, o diagrama em árvore ou o diagrama de flechas. A escolha quanto ao tipo de diagrama depende das características do problema em questão, né? Ele coloca: forma de diagrama em árvore deve ser utilizada quando se conhece com certeza todas as etapas de implementação e deseja garantir que todas sejam realmente executadas. Então, o diagrama em árvores ele é aplicado para situações em que as etapas, quando se conhece com bastante clareza, né? Quando se conhece com bastante clareza o que se vai analisar, o problema que se vai resolver. E o diagrama de flechas, ele deve ser utilizado nos casos em que os resultados de uma etapa podem gerar outras etapas ou até caminhos diferentes, tá? Então, o diagrama de flechas ele já é de uma complexidade maior, né? Onde os resultados obtidos eles podem ser insumo para outros resultados. E uma questão ele pode estar relacionada com várias outras questões. O modelo de diagrama de PDPC, você vê que ele é bastante complexo, né? Há várias interligações, há várias etapas que se comunicam entre si, tá? Aí é escolher qual dos dois que é melhor, se é o diagrama de árvores ou se é o diagrama de afinidade para responder ao que se espera. Vimos que o método de análise de dados de matriz das 7 novas ferramentas de gestão da qualidade obtém informações através de análises numéricas. Então, nós vimos que esse método aqui, né, de análise de dados de matriz, né, entre elas, é o que fornece dados numéricos para análise. Os outros 6 métodos obtêm informações pelo desenvolvimento ou integração de dados de linguagem relevantes para a representação gráfica de acordo com certas regras. Os outros métodos eles são todos mais qualitativos, né? E eles te levam a você refletir entre várias relações, e eles levam a você a tomar decisões mais qualitativas. A representação gráfica de dados de linguagem permite que a natureza do problema seja entendida de relance e facilita o consenso entre as pessoas envolvidas, levando à rápida solução do problema. Então, vimos que as novas ferramentas, elas complementam, né? Elas complementam as ferramentas antigas. Elas deram uma maior qualidade às ferramentas antigas. Porque as ferramentas antigas, elas eram pontuais para resolver e eram aplicadas de forma diretas e eficientes, né? As novas ferramentas desenvolvidas muito mais recentemente, elas trouxeram e deram mais qualidade, né, para a utilização enquanto gestão, né? A utilização enquanto gestão, e ali melhorar os processos de tomada de decisão. Bom, final do módulo 6, né, um módulo muito rico, um módulo complexo, um módulo que para ele ser aplicado, né, ele não deve ser aplicado no seu todo. Na sua empresa, você quer fazer algum ajuste na sua empresa, no seu setor, em relação a um produto, a um processo, não se deve utilizar todas as ferramentas, a não ser
a não ser numa forma de aprendizagem, que é o melhor local para se apresentar, para se aprender, é no local onde se está executando, mas deve-se procurar qual a melhor ferramenta que que vai atender aquele fato específico, aquele evento específico, e aí aplica-se, e aí usa para orientar aí no processo decisório, tá? Vimos que as 7 antigas ferramentas, né? Elas são de base quantitativa, atendem às necessidades de aplicação para orientar a gestão da qualidade de acordo com a conformidade dos clientes. Ou seja, elas vão pontuais, diretas, para eliminar regras, para eliminar falhas, eliminar problemas. Tá? Então, e no módulo 7, aí nós vamos aplicar o MASP. Nós vamos ver a aplicação dos MASP nas 7 ferramentas. Bom, ao final desse módulo, nós observamos que nós chegamos a 14 ferramentas. Né? Nós temos 14 ferramentas da qualidade. As 7 antigas e as 7 novas. E elas se complementam e elas bem utilizadas, elas bem aplicadas no seu negócio, com certeza ela vai criar uma cultura onde todo o seu quadro, todos os seus colaboradores vão entender que o objetivo é a conformidade com o cliente e os negócios tendem a evoluir o tempo todo. E também, né, para todos os profissionais que queiram ampliar os seus conhecimentos ou desenvolver a capacidade empreendedora, esses 2 módulos, 5 e 6, eles são específicos, eles são muito técnicos e eles requerem uma avaliação técnica, um estudo técnico. Eles requerem uma utilização de técnicas de engenharia para compreender, para entender e para saber aplicar. Tá bem? Então, desse módulo nós encerramos aqui o módulo 6, vamos para o módulo 7 e aí nós nos encontraremos aí pela frente, tá bom? Bons estudos e estou muito feliz de ter você até aqui, de ter a sua companhia até aqui. Pode ter certeza que na continuidade do curso e também dos materiais que eu vou colocar adicionais, como planilhas, exemplos, vídeos para vocês verem, que vão estar disponíveis também aqui no curso, vocês vão perceber que você fez a melhor escolha quando você escolheu esse curso, tá bom? Até o próximo vídeo.